queridos irmãos, que a paz esteja com todos. Seja bem-vinda e bem-vindo a este culto de domingo. Como é bom estarmos reunidos aqui na presença do nosso Deus para entregar a Ele os nossos corações. Que este encontro, queridos, seja um encontro em que os nossos corações se encham da presença de Deus, que nós possamos erguer a Ele a nossa adoração em espírito e em verdade, unindo as nossas vozes na presença do nosso Senhor. Vamos lá, feche seus olhos no seu lugar e diga isso a Ele: Senhor, eu vou erguer hoje a minha voz em Teu louvor. Eu, Senhor Deus, me encontro com os meus irmãos e as minhas irmãs na Tua presença para Te louvar, para cantar acerca da Tua morte e ressurreição, Jesus Cristo, para cantar acerca da Tua comunhão, Espírito Santo, e da Tua bondade, ó Pai. Nós queremos hoje entregar-Te tudo o que nós somos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos louvá-lo de todo o nosso coração. Diga quem está ao seu lado, vamos cantar a Deus de todo o coração. Vamos lá. Nasceu, morreu, mas sobre a morte Ele venceu. Eu sei, reviveu. Tu és o Rei, disseste em breve voltarei pra Te louvar, toda a terra cantará. Toda a terra cantará. Hoje nós podemos dizer com fé: salvou e salva aquele que pecou, nos deu e dá vida por amor. Desde o céu na cruz se entregou, com seu poder Ele nos transformou. Nasceu, morreu, mas sobre a morte Ele venceu. Eu sei, reviveu. Tu és o Rei, disseste em breve voltarei pra Te louvar, toda a terra cantará. Toda a terra cantará. Vamos lá, desde o início, todos juntos. Salvou e salva aquele que pecou, nos deu e dá vida por amor. Desde o céu na cruz se entregou, com seu poder Ele nos transformou. Nasceu, morreu, mas sobre a morte Ele venceu. Eu sei, reviveu. Tu és o Rei, disseste em breve voltarei pra Te louvar, toda a terra cantará. Toda a terra cantará. Toda a terra cantará.
queridos, nós erguemos as nossas vozes hoje para louvá-lo. Nós dizemos: Senhor, aqui está a nossa oferta. Aqui está, Senhor, a nossa adoração. Saiba que hoje o nosso Deus está interessado no teu coração. Vamos juntos dizer a Ele: o sol não se compara à glória do meu Deus. Sua presença é perfeita. Ninguém se atreveria a Ele se achegar perante o Rei de toda a terra. Mas seu sangue me salvou e sua graça conheci. Eis-me aqui, a minha oferta de amor eu cantarei. Vamos lá, igreja, o meu louvor somente a ti entregarei. Jesus, tu és bendito e digno de louvor. A ti a minha oferta hoje dou. Essa é a nossa declaração. Senhor, nós vamos te louvar. Senhor, nós vamos te adorar. Desde o início. O sol não se compara à glória do meu Deus. Sua presença é perfeita. Ninguém se atreveria a Ele se achegar perante o Rei de toda a terra. Mas seu sangue me salvou e sua graça conheci. Eis-me aqui, a minha oferta de amor eu cantarei. O meu louvor somente a ti entregarei. Diga a Ele: Jesus, tu és bendito e digno de louvor. A ti a minha oferta hoje dou. A minha oferta de amor eu cantarei. O meu louvor somente a ti entregarei. Diga agora: Jesus, tu és bendito e digno de louvor. A ti a minha oferta hoje dou. A ti a minha oferta hoje dou. A ti, Senhor, nós damos os nossos corações. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, meus irmãos. Aí no seu lugar, vamos aplaudi-lo. Ele é maravilhoso. Amém, amém. Esta é a nossa oração hoje, queridos. Esta é a nossa declaração. Senhor, nós vamos te louvar. Somente o nome de Jesus nós vamos exaltar. Tenha certeza de que Ele está com seus ouvidos inclinados para nós hoje. E é por isso que nós podemos orar com fé. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Deus abençoe você. Muito obrigado por cantar junto com cada irmão e irmã da nossa igreja hoje. Fique nesta paz em nome de Jesus. Olá, meus irmãos. Paz seja convosco. Bendito seja o Senhor por esse tempo de adoração que tivemos, de louvor ao nome do Senhor, onde podemos, através dos cânticos, colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa vida e oferecer a Ele aquilo que está dentro de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu convido você a orar, a colocar diante dele, do Senhor nosso Deus, as necessidades, as nossas necessidades. Como está escrito, se alguém está feliz, cante louvores. Mas se alguém estiver triste, faça uma oração.
E nós vamos orar agora. Eu convido você a colocar diante do Senhor as necessidades dos nossos irmãos. A gratidão também por tudo aquilo que Ele tem feito, pelos nossos irmãos que se recuperaram, pela mãe Esther que está em casa, pela Raquel e outros irmãos que são vitoriosos em Cristo Jesus, que venceram mais uma etapa da vida, mais uma aprovação. Mas eu peço que você ore comigo hoje, em favor das pessoas necessitadas, nossos irmãos que estão em tratamento médico contínuo. Que Deus abençoe poderosamente cada um deles. Vamos orar hoje pela irmã Rose, pela irmã Gislaine Leão, pela Aimee, pelo irmão Marcos Petegrosso. Que Deus o recupere, que a graça do Senhor esteja sobre ele, meus irmãos, neste dia. Existem outras necessidades. A irmã Eliane, o Senhor também não anda bem, a irmã Eliane Cordeiro não anda bem, com muitas dores no corpo. Vamos orar por ela nesta hora. Que Deus abençoe. A Eduarda, Maria Eduarda, uma criança, sobrinha da irmã Célia. Vamos orar por ela, para que Deus abençoe também, ela seja completamente restaurada. Temos um pedido também da irmã Zuleide, que ela anda com muitas dores no corpo e precisa da graça do Senhor. Que Deus a liberte completamente. Temos um pedido por uma senhora que está muito doente, mãe do Igor. Que Deus abençoe, que Deus restaure a sua saúde. O nosso Deus é muito bom e talvez você tenha o seu pedido. Vamos colocar diante do Senhor. Vamos pedir que Deus abençoe. Vamos pedir em favor da irmã Vandicéia com o James, que precisam da graça do Senhor sobre a vida deles e da família. E quero orar por você também, por sua família. Que a graça do Senhor seja derramada abundantemente nesta hora. Nós bem sabemos que Jesus Cristo disse: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate lhe será aberto. Sim, nós bem sabemos disso. Na nossa vivência cristã, na nossa jornada cristã, nós temos experimentado tantos socorros de Deus, tantos livramentos, tantos milagres que Ele fez, e certamente o próximo será o seu. Vamos colocar diante do Senhor nesta hora, meus irmãos. Vamos falar com Ele. Querido Deus Todo-Poderoso, Rei da terra, Senhor de toda glória, Deus bendito eternamente. Nós te bendizemos nesta hora, por tua graça sobre as nossas vidas, pelos livramentos, pelas curas, pela recuperação de tantos irmãos. Senhor, muito obrigado por essa proteção tão grande que o Senhor tem nos dado. Senhor Todo-Poderoso, mas também nesta hora, ó Deus amado e santo, nós pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão fazendo tratamento, Senhor, contínuo, prolongado. Põe a tua mão nesta hora, porque passo a passo essas pessoas estão vencendo para a glória, louvor e honra do teu santo nome. Estenda as tuas mãos sobre a irmã Gislaine Leão, sobre a irmã Rose, sobre a Bugica, Senhor, a Aimee, meu Deus Todo-Poderoso, irmão Francisco, Senhor, e tantos outros que precisam da graça do Senhor nesta hora. Senhor, abençoa a irmã Vandicéia, o James, meu Deus Todo-Poderoso, a irmã Eliane Cordeiro. Põe a tua mão e restaura a sua saúde. Meu Deus, a irmã Zuleide, Senhor, alcança essa vida com graça. A mãe do Igor, que seja tocada por ti nesta hora. Meu Deus, e cada pessoa que está em sofrimento, que seja alcançada pelo Senhor neste momento, conforme a tua promessa. Todas as vezes que o Senhor fez milagres no passado, sempre foi um cumprimento da palavra, como está escrito, para que se cumprisse as escrituras, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Senhor, nós cremos que o socorro é presente, que a tua promessa é presente, e nós pedimos, ó Deus, que ela se manifeste na vida dessas pessoas neste momento, e tudo que for contrário, todo o poder das trevas, seja desfeito no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque está escrito que Jesus Cristo veio ao mundo em carne para desfazer as obras do diabo, e nós cremos nesta promessa e declaramos estas pessoas livres nesta hora. Meu Deus, abençoa
cada pessoa que está em sofrimento, cada família que está em sofrimento, aqueles que perderam entes queridos, que serão consolados pelo Senhor. Há sofrimento em todos os lugares, há um clamor neste país, Senhor, por socorro, pela graça do Senhor, por pessoas que estão sofrendo nesta hora, e nós pedimos do Senhor o socorro, porque está escrito que é do Senhor que vem o socorro, é de Ti que vem a bênção para as nossas vidas. Por isso nós invocamos o nome do Senhor nesta hora e pedimos que a Tua graça seja derramada abundantemente sobre estas vidas, ó Deus, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que está em extremo sofrimento, põe a Tua mão agora para consolar, para aplacar esse sofrimento. Abre as portas, ó Deus, para os Teus filhos, conforme a Tua promessa, porque está escrito que haveria diferença entre os justos e os injustos, e nós bem cremos nesta palavra. Por isso nós Te pertencemos, e por pertencermos a Ti, somos herdeiros da promessa. Meu Deus, nós temos uma gratidão muito grande do coração por Tua proteção, pelo Teu cuidado por nossas vidas, e que assim seja na vida destas pessoas, nesta hora, dos nossos irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, oramos também por nossa nação, por tantos que estão sofrendo, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldade. Senhor, estenda as Tuas mãos, dá o Teu socorro, abençoa, ajuda cada pessoa, ajuda cada família nesta hora. É o nosso pedido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Bendito seja Deus. Meus irmãos, nesta hora eu quero convidar você a consagrar os dízimos e ofertas ao Senhor. Está escrito: trazer a casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, todos os dízimos e ofertas alçadas. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, porque eu abrirei a janela dos céus, derramarei sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho, e todos me chamarão de felizes, diz o Senhor. Esta é a promessa que está sobre aqueles que servem ao Senhor. Nesta hora vamos consagrar, meus irmãos, também vamos consagrar a Deus aqueles alimentos que são trazidos para a casa do Senhor, para que pessoas sejam abençoadas. Bem diz a Bíblia Sagrada: aquele que dá aos pobres, empresta a Deus, e Deus se apressa em retribuir-lhe. Que assim seja. Vamos orar. Querido Deus, nesta hora nós consagramos, oferecemos a Ti todos os dízimos e ofertas para a glória do Teu nome, para a manutenção do Teu reino. E que a Tua bênção, que advém desta promessa, recaia sobre cada vida, sobre cada família, conforme está escrito. O Senhor disse: eu abrirei a janela dos céus, que sejam de fato abertas as janelas e as bênçãos sejam derramadas abundantemente sobre a vida de cada um. Esse é o nosso pedido nesta hora, enquanto consagramos, no nome de Jesus. Consagramos também, Senhor, todos os alimentos, aquilo que é do coração, do nosso coração, para o coração daqueles, ó Deus, que estão em necessidade. Santifica, Senhor, e abençoa, multiplica onde houver necessidade. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos uma semana de bênção na presença de Deus, começando na segunda-feira. Você está convidado a participar de um curso sobre empreendimento pelo Zoom, amanhã com a irmã Fátima, um momento muito importante de informação que pode ajudar você, não é? Pode fazer com que as portas se abram, não é? Então é um tempo em que nós estamos nos edificando, nos preparando a cada dia, e surgiu mais essa oportunidade para todos nós. Participe, porque será uma grande bênção. Também na quarta-feira nós estaremos jejuando. Lembra do propósito da terceira semana de jejum? Jesus Cristo disse certa vez que existe certa casta de demônio que não sai a não ser com oração e jejum. E nós sabemos que o jejum tem esse poder.
acompanhado da oração, da nossa comunhão com Deus, que Ele dissipa as trevas e os caminhos são abertos para que trilhemos em vitória na presença do Senhor. Não se esqueça, participe toda quarta-feira conosco, tirar o seu tempo na presença de Deus e certamente Deus vai abençoar grandemente. Teremos uma semana de bênção, de paz na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe. E que a semana seja uma semana muito produtiva na presença do Senhor. Vamos agora receber a santa palavra de Deus no nosso coração. Deus te abençoe. A paz, querida igreja, a paz, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz a você que hoje está cultuando a Deus conosco nesse domingo tão propício para buscarmos a presença de Deus. Nós temos vivido tempos tão sombrios, tempos tão, se eu posso usar o termo, desanimadores no nosso país. E eu acredito que momentos como esse são oásis, são lugares de graça, lugares onde Deus nos chama para perto dele, para podermos receber algo que venha trazer alento ao nosso coração e venha fazer com que possamos, depois de nos despedirmos desse momento na presença de Deus, desse culto, irmos para a nossa vida, mas como flechas, irmos como enviados e enviadas, irmos como pessoas tocadas pelo poder de Deus, para que cada um, a seu modo, dentro da sua realidade e das suas possibilidades, influenciar esse mundo, influenciar a situação que estamos vivendo, de dor, de morte e de violência e de injustiça. Então, que prepare seu coração, porque Deus nos chama agora para um lugar de aconchego. Deus nos chama agora para um lugar onde nós podemos ouvi-lo falar a nós e nos abençoar e nos fortalecer, não apenas por nós, senão por todo esse cenário que nós estamos vivendo. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos os filhos de Deus, as filhas de Deus, e nós temos uma missão a cumprir. Amém? Amém. Então vamos orar. Eu peço que você me acompanhe nessa oração, pedindo ao Senhor que fale o seu coração. Feche seus olhos comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria e gratidão que nós estamos aqui na Tua presença. E estamos diante da Tua palavra, Senhor. Da Tua palavra que não muda, da Tua palavra que é a verdade e que permanece para todo sempre.
Tira as escamas dos nossos olhos. Tira, Senhor, todo obstáculo do nosso coração, para que nós possamos ouvir-te e para que a tua palavra alcance o objetivo dela em cada um de nós. É a oração que nós fazemos, é a oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amém. Se você tem acompanhado as pregações que nós temos tido na igreja e na oportunidade que eu tenho de pregar, nós estamos nos detendo nas experiências do povo de Israel, desde quando antes até mesmo de saírem do Egito, e todo o desdobramento que isso teve na vida deles. A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso bem e que as coisas passadas são sombras daquilo que haveria de ser, do real. O real é Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Sempre que você ler o Velho Testamento, você leia com esse olhar. O Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ali está a sombra, ali estão os símbolos, ali está uma imagem muito pouco delineada da realidade, daquilo que seria concretizado, daquilo que seria alcançado a plenitude da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com esse olhar, nós temos pensado nos hebreus e temos pensado em nós. E eu convido você mais uma vez a fazer esse exercício. Mais uma vez, aprender com eles, a ver como foi e como hoje é, porque era sombra e hoje vivemos a realidade, somos a igreja, então nós vivemos a realidade da vinda do Filho de Deus, o que era promessa para eles, nós vivemos o cumprimento. Então eu quero que, por favor, você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Isso, Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Êxodo 17, capítulo 8 até o 16. Eu vou ler aqui na minha versão e sei que você também há de me acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então o Senhor ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome, Adonai Nissi, que significa o Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Amém, amém. Nós estamos aqui, acabamos de ler o relato da primeira batalha que o povo hebreu travou no deserto. Eles encontraram muitos outros conflitos no deserto, mas esse é o primeiro. E agora quero que você pense comigo. Você pode imaginar um povo que se espantou, obviamente, com o mar na frente deles e o exército de Faraó atrás. Um povo que ficou surpreso de uma maneira não muito boa, de uma maneira negativa, pelo fato de não terem água, pelo fato de não terem comida. Um povo que tudo era uma surpresa e tudo ficavam desanimados, tristes, porque pensavam que não iriam ter dificuldades. Eu fico pensando quando eles agora precisam travar a primeira batalha.
Olha, vamos lembrar, porque eles eram escravos. E ao ir para a liberdade, não sei, também penso que, não sei se você também acho que não vai saber, que eles não sabiam muito o que é que iria acontecer. E quando se falava em liberdade, talvez no imaginário desse povo, seria um caminho sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade, afinal eles seriam livres. Talvez eles tinham a visão de olhar sempre para o faraó e para o Egito, que já era uma nação consolidada, que já um reino, um império consolidado, que já era uma potência na época que isso estava acontecendo. E talvez eles não se dessem conta das dificuldades, dos problemas e todos os desafios que o faraó e toda a sua dinastia precisava enfrentar para manter aquele império de pé e aquele império avançando. Eles talvez não soubessem disso. Talvez confundiram que liberdade seria um caminho sem nenhuma situação difícil. Eles eram pessoas que não estavam habituados a tomar suas próprias decisões. Eles eram pessoas que trabalhavam pela comida e pelo teto. Eles não eram autônomos em nada. Eles tinham um faraó que decidia por eles. E eles realmente não sabiam o que a liberdade trazia junto com ela. Até que eles começam a perceber e descobrir que a liberdade, ela traz alguns desafios para que ela seja mantida. E é exatamente nesse momento que eu fico fazendo um exercício de imaginação e fico pensando como será que eles se sentiram na primeira batalha que eles estão travando. A primeira batalha onde eles têm que assumir o controle, onde eles têm que administrar, aonde que pela primeira vez talvez em toda a vida eles precisam lutar para que essa liberdade que eles haviam alcançado em Deus, através da mão do Senhor contra Faraó, contra o Egito, que essa liberdade ela fosse mantida. Então, eles agora sabem que a vida não é só trabalho, existe a vida além do trabalho, escravo. Existe uma vida que demanda necessidades e que demanda posicionamentos. A liberdade, ela é um assunto instigante. A liberdade, Deus falou ao povo hebreu que iria tirá-los do jugo da servidão, que de escravos seriam livres. E Jesus Cristo, ele também fala de liberdade. E ele fala de liberdade justamente com judeus, com os descendentes de Abraão, com os descendentes desses hebreus que nós estamos aqui falando da vida deles lá em Êxodo. Jesus Cristo, ele vai falar de liberdade. Liberdade é um assunto que está sempre em pauta. Liberdade é um aspecto da vida que deve ser um dos mais importantes. Não pode haver vida sem liberdade. Não pode haver sonho sem a liberdade. Não pode haver pensamento livre sem a liberdade. Não se pode ser humano sem liberdade. E Jesus então vai falar com os judeus a respeito disso. E ele vai tocar nesse ponto crucial. Olha, eu quero que você me acompanhe em João no capítulo 8, nós vamos ler o versículo 31 a 36. Jesus está falando com eles a respeito desse assunto. E um pouquinho antes, Jesus vem discutindo e vem falando, e essa é uma conversa muito tensa, é um diálogo muito duro que Jesus trava com os judeus. Jesus se posiciona e ele fala, por exemplo, no versículo 24, ele fala que aqueles judeus que os estavam ouvindo, eles eram pecadores e que eles iriam morrer nos pecados. E isso deve ter deixado aqueles homens muito irados. E ele continua a conversar, a falar, e nós chegamos no versículo 31, nas palavras de Jesus a esses judeus. Então disse judeus aos que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Então eles entenderam que Jesus estava falando de maneira espiritual. Eles, por falar aqui que eles nunca foram escravos de ninguém, eles estão querendo dizer: nós só conhecemos a Deus como Senhor, nós nunca nos sujeitamos a ídolos, nós nunca nos desviamos dessa verdade. E eles entendem exatamente a linha que Jesus está falando, que era uma linha espiritual. Então eu vou repetir a resposta deles: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Libertos do quê? Se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. E vamos ser do que libertos? Versículo 34, Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro. Olha aqui para mim. Toda vez que você ler nos evangelhos, Jesus dizendo assim: em verdade vos digo. Ou em verdade vos asseguro. Você presta atenção, porque é a maneira de Jesus falar assim: olha para mim, o que eu vou dizer agora é muito, muito importante. Então Jesus diz: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus está falando diretamente com eles que entendiam o que era escravidão, a escravidão daquele tempo. Então ele está querendo dizer exatamente: o escravo não pode libertar outro escravo, mas o filho do Senhor, que é dono junto com o Senhor, herdeiro do Senhor, de todos os escravos, ele pode libertar. E é por isso que ele diz: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O que significa é que Jesus está agora trazendo tanta luz, ele está trazendo tanta revelação àqueles judeus, para que eles pudessem entender e fazer uma ligação da escravidão como conheciam e como foi vivida no Egito, e como era conhecida ainda naquele tempo em que Jesus está falando, com a liberdade. Jesus pontua que a liberdade, ela não está ligada em primeiro passo na vida individual de uma pessoa a nenhum tipo de regime político, a nenhum tipo de condição social, não está ligada a nenhum tipo de poder aquisitivo, ou então de relacionamentos, ou não está ligada a nada disso. Jesus está dizendo que a liberdade de uma pessoa, ela está intimamente ligada com sua relação com o pecado, com sua relação com como é que ela lida com essa natureza pecaminosa, como é que ela lida com o fato dela ter uma vida completamente controlada pelas inclinações humanas, pelas inclinações da alma, da mente e do coração de alguém que está distante, apartado, que está indiferente à realidade da vida de Jesus Cristo, dos princípios de Deus, daquilo que o Senhor deixou para o homem, para a mulher, debaixo do sol, para nortear a sua vida. Jesus está querendo dizer que a verdadeira liberdade, ela não é externa, ela é interna. Jesus está querendo mostrar que mais do que ter tirado o povo hebreu das garras de Faraó para levá-los para uma terra prometida, Jesus está querendo mostrar também, está imbuído nisso, que a libertação daquele povo, ela estava se dando gradualmente na medida em que eles se enxergavam libertos. Eles reconheciam realmente que eles eram pessoas libertas. Isso nos leva a pensar
hoje, na nossa vida, a respeito disso. Então significa que existe escravidão nos dias de hoje? Sim, existe escravidão nos dias de hoje, infelizmente. Existe a escravidão social, a escravidão que a gente que não conta hoje a tocar nesse assunto. Mas sim, existe a escravidão interna. A escravidão quando seres humanos são aleijados da própria liberdade de escolher. Quando o pecado, aquela parte negra, desculpe, aquela parte negra não se fala mais isso, não é? Eu estou me corrigindo com o passar do tempo. Aquela parte obscura, aquela parte não sadia do coração do homem, quando essa parte domina completamente a vida de alguém. Ou seja, a gente pode ampliar isso e a Bíblia vai falar que isso é pecado e é obra da carne. Por obra da carne, a Bíblia entende e explica que são as inclinações naturais nossas, as inclinações do homem e da mulher. A Bíblia fala que ninguém é justo e ninguém nasce bom. A palavra de Deus diz que todos nós fomos gerados por pessoas pecadoras e viemos de pecadores e temos a herança do pecado na nossa vida e ela se mostra através das nossas atitudes. Não precisa nem lembrar, não é? Que às vezes você pega uma criancinha tão pequenininha, que mal começou a ter percepção da sua identidade como ser humano, que ainda está engatinhando. É impressionante como essa criança já começa a demonstrar sua vontade forte, a fazer birra, a mostrar seu egoísmo, e isso vai crescendo na medida em que ela vai se constituindo pessoa, mas também ainda não tem a capacidade de se enxergar, de se moldar, de se perceber no ambiente. Então, pelo menos até, não é, 1 ano e meio, 2 aninhos, a gente percebe esse desenvolvimento da natureza humana. Então, nós vemos birras, nós vemos agressividade, nós vemos manipulações, nós vemos egoísmo, nós vemos coisas que não são boas. E a gente vai dizer assim, meu Deus, mas quem ensinou? Não, ninguém precisa ensinar. Isso somos nós no nosso estado. E assim nós somos. Com o decorrer da vida, estas coisas vão se acentuando. E nós podemos chegar num ponto de nos desenvolvermos e sermos e estarmos completamente envolvidos nessa esfera da nossa vida. E não há remédio para isso, porque é o que somos. Mas a palavra de Deus vai dizer, e nós vamos ver aqui à frente, que Jesus Cristo veio para mudar essa situação. Porque chega uma hora na nossa vida em que nós olhamos e nós nos vemos escravos. E sabe quando isso se dá? Quando nós não conseguimos mudar de atitude. Quando nós não conseguimos mudar os sentimentos. Quando nós estamos tão convencidos de que aquilo que fazemos é o que deve ser feito. E praticamos iniquidades e praticamos atos que prejudicam outras pessoas e alimentamos sentimentos muito ruins no nosso coração e desenvolvemos capacidades egoístas e desenvolvemos capacidades de rebelião e não nos importamos muito com o próximo e sempre nos colocamos à frente de tudo e vivemos para isso. Outros, alguns de nós, vão se tornando cada vez mais dependentes do externo, vão buscando em coisas e pessoas e substâncias e posses um senso de vida e vão se projetando para isso e não medem esforços e não importa o que venha acontecer, o que importa é que se alcance aquilo que se quer, porque sem aquilo, sem o externo, não há vida. Então nós não temos vontade própria, ou fazemos, isso é escravidão. Essa é a escravidão gerada pelo pecado, pela nossa inclinação para o mal. E quando nós somos colocados assim, nós não temos escolha. Nós somos escravos e nós servimos ao pecado.
E Jesus quer nos explicar isso hoje, que todo ser humano está fadado a ser escravo do pecado. E pecado no sentido de satisfazer as vontades humanas que são prejudiciais, que não são virtuosas, que não levam ao bem, ou seja, que prejudica tanto a própria pessoa como prejudica aqueles que rodeiam a vida dela. E além de tudo, essa natureza pecaminosa, esse estilo de vida nos afasta completamente de Deus. A palavra de Deus em Isaías vai dizer que Deus está com as mãos estendidas. Ele vai falar assim, olha, os meus olhos não estão fechados, os meus braços não estão encolhidos para que eu não possa abençoar. Mas eu só não abençoo, eu só não faço porque o pecado de vocês fazem separação entre vocês e eu. Sim, além de tudo e acima de tudo, o pecado, ele causa separação. E é por isso que muitas vezes nós olhamos para os céus e não temos coragem de falar com Deus. Às vezes é por isso que às vezes fechamos os nossos olhos e não temos liberdade. É por isso que ninguém precisa dizer para você ou para mim que se a gente morre nesse estado, nós sabemos que a nossa alma pode ir para qualquer lugar, menos para a presença de Deus. Porque isso está dentro de nós, isso está colocado e cada homem e cada mulher sabe de si. Nós podemos fazer as mais mirabolantes discussões. Nós podemos nos convencer de que isso não é verdade, de que as coisas não são assim. Não importa, isso não vai mudar a realidade das palavras de Jesus. Nós continuamos escravos do pecado. Experimente ver alguém que não se sente nessa situação e diga assim, então você vai ficar X tempo sem isso, X tempo sem fazer isso, X tempo... a pessoa se dá conta de que realmente ela não consegue. Porque as inclinações nossas, elas são inclinações muito terríveis. Meus queridos e minhas queridas, se há algo que sempre me surpreende e me leva às lágrimas muitas vezes, é a gratidão que eu tenho a Deus de ter nos dado em Cristo Jesus a esperança de uma mudança de vida. Porque se você lê a respeito da história do homem, se você pode ser a história antiga, pode ser a história contemporânea, não importa. Você vai descobrir que nós humanos somos capazes de coisas inimagináveis, inimagináveis, que nós, às vezes até a gente mesmo, sendo humano, a gente nem acredita. E é por isso que se fala de desumanidade. Se você estudar guerras, se você estudar movimentos que já aconteceram no decorrer de toda a história da humanidade, e se hoje você quiser, nem deve, né? Mas é o caso de sabermos, se tivéssemos e não queremos ter acesso à Deep Web, ou seja, à internet profunda, onde as coisas mais abjetas, mais odiosas, mais impensáveis acontecem, meus queridos e minhas queridas, nós vamos sempre encher o nosso coração de profunda vergonha e depois de profunda gratidão a Deus, em conhecer-nos, em saber o que é a raça humana e ainda assim, entregar Jesus Cristo, o seu Filho, para que nós não fôssemos escravos do pecado. Foi assim com Israel. Deus sabia das reclamações. O Senhor sabia de todas as afrontas que ele iria ouvir da boca daquele povo. Deus sabia das idas e vindas, dos avanços e retrocessos, de toda aquela história que nós, ao ler o Velho Testamento, a gente se dá conta. Mas isso não impediu Deus de amar aquele povo. E a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque assim como Jesus está falando aqui com os judeus a respeito de coisas espirituais, é assim também que Jesus fala conosco hoje, a respeito de coisas espirituais. O Senhor nos chamou, o Senhor tem um plano para cada um de nós. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus tem para você também algo muito, muito peculiar, algo muito especial na sua vida. Eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 4, versículo 18, quando Jesus fala a respeito dele mesmo, quando ele se dá a conhecer através da palavra de Deus, numa reunião, num culto, lá numa sinagoga em que ele foi, e ele vai ler e ele fala que essas palavras eram exatamente referidas sobre ele e que naquele dia essa palavra estava se cumprindo. E eu quero que você veja bem comigo qual é o teor que Jesus vai usar aqui para se descrever, para se revelar, para se mostrar. Então vamos lá, Lucas 4:18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar, ou seja, anunciar publicamente a época da graça do Senhor. Essa é a descrição clara da missão de Jesus Cristo. Primeira coisa é pregar o Evangelho aos pobres. E aqui pobre pode ser pobre de espírito, porque são pessoas que realmente estavam ali. O pobre de espírito é aquela pessoa que realmente ela não é soberba, ela não acha que ela sabe, ela recebe. E Jesus está falando, eu prego para o pobre de espírito, mas também para o pobre, aquele que é colocado à margem da sociedade, aquele que não tem, que ninguém quer alcançar, aquele que ninguém quer assistir, porque é pobre, porque não tem capacidade, porque não vai valer a pena. Jesus fala também assim, que é para o pobre. E o apóstolo Paulo vai dizer um pouco mais para frente que não são muitos chamados ao Evangelho, sendo sábios e sendo pessoas proeminentes de uma sociedade, mas os mais simples, os mais pobres são os que abrem o coração para o Evangelho. E Jesus fala, eu vim pregar para os pobres. Ele me enviou, Deus me enviou para proclamar. Proclamar aqui tem aquele sentido do rei, quando vai e os proclames são dados, não por papel, mas falando e dizendo, proclamar a libertação dos aprisionados. Queridos, nós lembra da liberdade, nós às vezes não somos livres e Jesus fala, eu vim para proclamar libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, ou seja, aquelas pessoas que não enxergam o palmo à frente do nariz, aquelas pessoas que estão perdidas na vida, que não enxergam, que não vê sentido, que não enxergam a vida como a vida é, que estão completamente obstruídas de qualquer visão de vida. Jesus fala que veio para trazer a recuperação da vista a essas pessoas, para restituir a liberdade aos oprimidos, os oprimidos. Você lembra o povo de Israel? Você lembra a opressão do Egito? E Jesus fala assim, eu vim para restituir a liberdade. Todo ser humano foi criado para ser livre. E essa liberdade começa de dentro do nosso coração, é dentro de nós. E Jesus veio para isso. E depois, por último, e promulgar e anunciar publicamente a época da graça do Senhor. Aleluia! Graça, graça. E é por isso que hoje nós podemos olhar e saber que para mim, para você, para todos há a solução.
a saída. Nós não precisamos viver debaixo da escravidão, do pecado, desse jugo tão pesado. Nós não precisamos viver uma vida apartada de Deus. Nós não precisamos viver uma vida meia boca. Você me entende? Metade eu sou livre, mas metade de mim ainda está em escravidão. Quando o Senhor chamou os hebreus, quando o Senhor os tirou do Egito, Jesus os tirou definitivamente, inteiros. E Deus tirou. E você se lembra que Deus falou assim, não vai ficar, através de Moisés, não vai ficar nenhuma unha de um animal vai ficar. Porque nós iremos embora, porque Deus nos chama para sairmos do Egito de maneira completa e de maneira absoluta. E quando o povo está saindo, quando ele olha o mar, quando ele vê atrás o exército de Faraó, o Senhor fala assim, olhe para trás. Esse Egito que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês o verão. Esse é o plano de Deus. Aquilo é sombra. Hoje vivemos a realidade. Quando Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário, e quando ele disse assim, está consumado, ele quis dizer o plano de salvação, o preço pago, a dívida do pecado, porque a Bíblia vai dizer assim, que o preço do pecado é a morte. Ele morreu por isso, para pagar o preço, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que ele pode falar o que nós acabamos de ler, porque ele pagou o preço. Ele deu a vida. Quando ele morre na cruz, quando ele diz está consumado, ele está morrendo no meu e no seu lugar. Ele morreu no meu e no seu lugar. E nós temos que sempre nos lembrar disso. Nós saímos livres. Alguém pagou a nossa conta diante de Deus, pelo afastamento que o pecado promoveu na nossa vida por sermos pecadores. Essa conta foi paga por Jesus Cristo. Ela não existe mais. Tudo já foi pago. Mas é necessário que nós nos apropriemos desse pagamento. Você pode ter uma dívida paga e nunca saber que ela foi paga, ou ainda não levar em conta que ela foi paga. Se eu pago uma conta sua e não te falo, você não sabe. E você vai sempre pensar naquela conta, você vai sempre se preocupar em pagar aquela conta e você vai pagar aquela conta de novo. Mas se eu te falo e você fala, não, eu não ligo, você está falando, mas eu não acredito. Você vai trabalhar, você vai juntar dinheiro e você vai chegar lá e você vai perceber a verdade, ela tinha pago a minha conta. Jesus Cristo te fala hoje que Ele morreu por você e que Ele pagou a conta da sua vida. Era para você nunca mais ter vida. Era para você viver completamente escravo de si mesmo e escravo de Satanás. Mas Jesus diz, não é assim. Sua conta está paga. E todo aquele que crê terá vida. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação, a liberdade, tudo isso está em Jesus. E Ele dá, e Ele tira da servidão, e Ele leva para o reino da liberdade. Em Cristo Jesus, nós somos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre aquele que está em Cristo Jesus. Quando vamos a Cristo, o Senhor nos perdoa todos os nossos pecados e nos dá um novo coração, uma nova natureza. Não uma natureza caída, não uma natureza dominada pelo pecado, mas Ele dá uma nova natureza que tem a ver com Ele, porque nós nos tornamos filhos de Deus e a natureza de Deus vem então habitar em nós. Esse é um grande milagre. Isso não se explica cientificamente. Isso não se explica filosoficamente. Isso não se explica através de tratados e de documentos. Isso se vive. É vivendo que nós sabemos.
Jesus Cristo muda o nosso coração. Jesus Cristo transforma a nossa vida. E de pecadores, Ele nos faz pessoas perdoadas e justificadas. E nós ainda continuamos pecadores, sim, mas aí nós temos a condição de escolha. Nós não somos mais dominados. Nós podemos escolher entre pecar e não pecar. O Senhor nos dá essa capacidade. O Senhor faz esse milagre dentro da nossa vida. E se pecamos, a palavra diz, nós temos um advogado junto diante de Deus, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos a Ele em arrependimento e pedimos perdão e somos perdoados. Então, não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Jesus é a ponte. Jesus é aquele que fez caminho. A cruz, ela se torna uma ponte de ligação entre nós e o Pai. Louvado seja o Senhor. A liberdade, uma vez conquistada, ela precisa ser mantida. Assim foi com o povo de Israel. Eles já eram libertos e precisaram manter essa libertação. Então, nós temos que sempre lembrar disso na nossa vida. E nós temos que estar diante dele, entendendo que a vida que temos, se você vive em Cristo Jesus, essa vida custou muito. E se você ainda não vive com Jesus, e se você ainda vive debaixo do peso do pecado, debaixo de uma vida sem Deus, eu quero dizer para você, tudo isso já foi pago. E você só vai viver assim se quiser. Porque Jesus Cristo hoje fala com você. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus é aquele que liberta. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Só Jesus Cristo pode nos fazer uma nova pessoa, uma nova criação. E eu quero fazer 2 perguntas para você que está me ouvindo. A primeira pergunta, você é livre? Eu quero que você olhe para si. Talvez você esteja sentado com alguém do lado, talvez você tenha um pouquinho de vergonha. Então eu vou pedir para você, para todo mundo, para nós aqui, fecharmos os nossos olhinhos. Você é livre. Você é livre dentro de você. Você é livre do pecado. Você tem comunhão com Deus. Você pode escolher entre o erro e o acerto. Você pode dizer, eu posso, mas não vou fazer. Se hoje você for chamado para partir desse mundo, isso te assusta? Você tem pavor da morte? Ou você diz, que pena, vou ter que ir, mas estou indo para a presença de Deus. A segunda pergunta que eu quero fazer. Há lugares de escravidão ou ausência de liberdade na sua vida? Você já foi comprada por Jesus? A sua vida, você sabe, você já teve essa experiência, mas, assim como o povo de Israel, você tem aí algumas lutas e alguns inimigos a vencer. Existe algum inimigo na sua vida, na sua alma, dentro de você, na sua existência, que está ganhando a batalha? Você se sente escravo de algo? Você se sente aprisionado? Aprisionada? Há algo na sua vida que, se as pessoas viessem a saber, você teria vergonha? Há lugares escuros? Há lugares onde a luz não bate? Saiba de uma coisa. Jesus conhece todos os lugares da nossa alma e da nossa vida. E hoje Ele fala comigo e com você, e hoje é a nossa oportunidade
de permitir que Ele entre nesses cômodos da nossa vida, onde talvez nós estamos perdendo a batalha para o inimigo, perdendo a batalha para o diabo, perdendo a batalha para nós mesmos. E Jesus quer que a gente se lembre que Ele é o libertador. Ele veio para libertar o cativo. Ele veio para trazer liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês conhecerem o Filho de Deus, verdadeiramente sereis livres. Permita que Jesus entre na sua vida. Seja para romper o jugo do pecado, seja para tê-lo como Senhor da sua vida a partir de hoje, ou seja para que Ele possa realmente dar a você a vitória que Ele quer dar hoje, sobre qualquer ausência de liberdade, a vitória sobre qualquer lugar de escravidão. Que em nome de Jesus Cristo, você possa agora, junto comigo, trazer a sua vida diante dEle, enquanto eu faço essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu estou orando, mas eu sei que todos que estão participando deste culto estão orando comigo. Nós todos estamos aqui na Tua presença. Tu és o motivo de estarmos aqui. E depois desta Tua palavra, depois desta Tua verdade e depois desta revelação do que o Senhor tem para nós hoje, nós queremos trazer as nossas vidas diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro e vou junto ao Senhor e pego nas mãos de cada pessoa que está indo a Ti nesta hora, dizendo que tem sido sim escravo do pecado, que tem vivido longe do Senhor, mas que não quer mais esse jugo, não quer mais essa vida de servidão. Essa pessoa que está arrependida dos seus erros e pecados, que está te dizendo, Senhor, que tem adiado tanto essa decisão, mas que hoje ela toma a coragem de dizer que ela se entrega ao Senhor. Não porque ela não creia, mas porque ela sempre se sentiu indigna. Mas hoje ela entende que ela é amada e que o Senhor preparou esse dia para ela. Senhor, em nome de Jesus, que cada uma seja agora poderosamente visitado pelo Senhor. Perdoa os pecados. Liberta, Senhor, quebra o jugo da servidão. Ó Senhor, e dê um novo coração, conforme o Senhor promete na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. E agora nós também vamos a Ti juntos e te pedir que o Senhor, por graça, como o Senhor diz na Tua palavra, o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, e nós estamos debaixo de graça, que é o favor, que é o amor que nós não merecemos. Senhor, tira-nos dos lugares de escravidão. Tira-nos, Deus, da ausência de liberdade que nós estamos vivendo, dos lugares, Deus, da nossa alma, da nossa vida, que se projetam em atos, em práticas, em hábitos e em costumes, dos quais nós não temos orgulho e temos vergonha e também não nos sentimos à vontade, mas de outra maneira não estamos conseguindo nos desvencilhar. Senhor, isso é sinônimo de que há lugar nas nossas vidas que nós estamos verdadeiramente sendo oprimidos. E o Senhor disse lá naquela sinagoga que o Senhor veio libertar os oprimidos. Humildemente nós reconhecemos a nossa condição e nós vamos a Ti. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, liberta-nos. Liberta, meu Deus, agora cada lugar de escravidão. Liberta agora cada lugar de ausência de liberdade. Liberta agora, Senhor, daquela raiz que está crescendo e está querendo se firmar, enredar e tomar corpo na vida de pessoas que já foram libertas pelo Senhor. Nós não temos esse poder, mas Tu tens. E nós oramos e nós clamamos a Ti, nós olhamos para o Senhor e nós Te pedimos, liberta-nos, Senhor. Liberta-nos para a Tua glória. Liberta-nos para vivermos o que o Senhor tem para nós, porque alto preço foi pago. Liberta-nos de toda a escravidão do erro, do pecado,
e do distanciamento do Senhor. É o que nós te pedimos nesta hora e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu vou agora então dar a bênção apostólica, ministrar a bênção apostólica, na certeza de que Deus abençoou a sua vida, assim como abençoou a minha. Na certeza de que nós vamos sair para uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de jejum, uma semana de oração e uma semana de clamor para que a graça de Deus se manifeste na nossa vida, por onde quer que a gente possa andar. Um mundo tão necessitado e sedento, enchemos hoje a nossa alma, enchemos o nosso vaso e agora nós podemos dar água ao sedento. Deus conta com isso. Põe a mão no seu coração, esse coração perdoado, abençoado, esse coração revigorado pela palavra, pela adoração, pelo louvor, por esse culto de adoração ao Senhor. E eu quero então ministrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça conosco hoje e para sempre. Vamos, meus irmãos e irmãs, vamos para a vida, porque somos livres em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Uma excelente semana.